Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócio Mistério, 12º episódio desta terceira temporada. Vasco, como é que tu estás? Estou bem, obrigado, como sempre. Como sempre é uma palavra forte. É verdade. Sempre e nunca são aquelas palavras que temos de ter cuidado. Mas eu tento que esteja sempre tudo bem. Boa. E ainda bem que não disseste, mais ou menos. Porque estás-me a dar ideia. Esta é aquela pergunta que nós perguntamos, é retórica. É retórica. Nós fazemos a alguém na esperança que ela nunca diga que as coisas estão más. Mas só por causa disso, um dia vou-te apanhar na curva. É daquelas que a gente assim, está tudo bem, tchau. Exato. Que é para não perguntar mais. Pior é quando a pessoa, por acaso, e nós, agora vamos ter mesmo que parar. Exatamente. Quero agradecer a todos os que nos vão enviando mensagens para falar sobre os programas e em especial a um seguidor que nos mandou uma mensagem, mandou-me para mim via Instagram, a dizer que tem adorado os episódios, mas a dar a ressalva sobre o episódio do Drulovic, a dizer que ele terminou a carreira em janeiro, porque foi a assumir a equipa júnior do Penafiel. E isso fez com que tivesse sido levantado um rancho por parte dos treinadores do Penafiel. Exato. Os treinadores da formação do Penafiel demitiram-se em bloco. E eu, por acaso, não fazia a mínima ideia disso, ou pelo menos não me lembrava de todo desta situação. Sabes que esta situação de demitir em bloco, eu comecei a imaginar a malta a sair como se fossem jogadores de voleibol. Certo. Só estou para pensar uma coisa dessas. Mas pronto, ok. Vamos falar sobre o nosso convidado deste episódio. Estamos a falar de Iker Casillas no Futebol Clube do Porto. Aconteceu em 2015 e ninguém estava à espera que isto acontecesse, Vasco. É verdade, é dos nomes mais fortes de todos os episódios que temos trazido para cá. Também engraçado que só os guarda-redes é que, já viste? É verdade. Michael, Radoma, Casillas. E outros que nós temos aí em carteira. É verdade. De repente aparece assim, tipo 10 em 10 anos, veio assim uma bomba para o futebol português. E esta foi efetivamente uma grande bomba. Sem dúvida, estamos a falar de um dos maiores guarda-redes de sempre, um dos mais titulados de sempre. O segundo jogador com mais jogos na história do Real Madrid, ou seja, isto não é para todos. É o Raul González. Amigos, contemporâneos, exatamente. Contemporâneos e não conterrâneos. E o Casillas chega ao Futebol Clube Porto em 2015, na altura em que era o Lopetegui o treinador do Porto. Que era a Armada Espanhola. Exatamente, vários espanhóis, quer na época anterior, quer nessa temporada, chegaram ao Porto, mas ninguém acreditava que vinha o Casillas. O Casillas já não estava a atravessar um momento de maior fulgor no Real Madrid. Ali desde aquela situação com o Mourinho em 12-13, se não me engano, e ele começa a perder algum protagonismo, mas ainda assim em 14-15 ele acaba ainda por ser titular. A época em que chega o Keylor Navas ao Real Madrid, vai havendo ali uns jogos outros jogos outro, mas o Casillas, o guarda-redes, mais Keylor utilizado. Navas faz um grande mundial em 2014. Exato, é isso. E vai do Levante para o Real Madrid. Já se perspectivava que o Navas mais tarde ou mais cedo ganhasse o lugar no Real Madrid. O Casillas ainda foi o titular durante a maior parte dessa temporada. O que não se esperava era que o Casillas viesse para o Porto. Exatamente. E de repente eu lembro-me na altura, já trabalhava aqui no 00 e estávamos na redação e de repente cai a bomba, até penso que foi a Marca talvez. Certo, foi a primeira a avançar. A primeira a avançar dizer Casillas sai do Real Madrid e vai para o Porto e acho que toda a gente ficou com aquele misto de não é possível o Casillas vir para Portugal, mas por outro lado sabendo que é a Marca e estão ligado ao Real Madrid, percebeu-se logo na hora que este negócio ia acontecer. Não é? O Casillas tinha mais 2 anos de contrato com o Real Madrid e ele opta por sair precisamente por perceber que não ia ser... Exatamente, que ia perder a titularidade. Ele tem esse processo com o Mourinho, como tu disseste. O Real Madrid contrata o Diego Lopes, que estava no Sevilha, que foi contratar o Beto para o lugar do Diego Lopes nesse período. E acho que o Adé, que jogou no Sporting, está também nesse Real Madrid, não é? Ainda jovem, na formação. E o Casillas passa ali por uns problemas, ali um bocado de identidade, e acaba por ser um bocadinho salvo, porque na época 13-14 ele é o guarda-redes das taças, e ganha a Taça do Rei, ganha a Champions em Lisboa, é isso. E o Real Madrid não é campeão. Ou seja, o guarda-redes titulares
do campeonato acaba por não ter a preponderância que o Real Madrid tem, que o Casillas tem. Mas esse ano de 2014, apesar da conquista da Champions e da Copa do Rei, na Champions, pelo menos na final, o Casillas fica mal na fotografia no gol do Atlético de Madrid. Como depois o Real deu a volta, Sim, não se nota tanto. Não se nota tanto, mas é uma saída num canto, num livre, e que permite ao Godin. Exatamente, que permite ao Godin marcar. E logo depois, no Campeonato do Mundo, que é um desastre para toda a Espanha, que era campeã da Europa e bicampeã da Europa e campeã do mundo, e cai logo na fase de grupos. Ele tem responsabilidades num gol naquela goleada dos Países Baixos 5-1. Tu também é sempre a malhar no Casillas. Não, é verdade, não, porque esse ano de 2014 e eu sempre fui um grande fã do Casillas. Ele fez defesas impossíveis e muitas vezes o Real Madrid ganhava muito, obviamente pelo talento também dos jogadores da frente, mas também muito por ter um guarda-redes decisivo, como ainda acontece agora, não é? Com o Courtois. Muitas vezes o Real Madrid, por muito talento que tenha no ataque, os guarda-redes vão fazendo a diferença, o Casillas fazia. Mas sentia-se ali que alguma coisa não estava bem com o Casillas. O Mundial foi muito mal, principalmente nesse jogo com os Países Baixos. O Casillas também faz grandes defesas, mas também perde a bola no lance para o Robben, se não me engano. Contra o Chile também não está a 100% e sentia-se ali alguma interqualidade que não era comum no Casillas. Por isso sentia-se que alguma coisa se passava e que tinha que haver alguma mudança. E pronto, e a mudança foi passar de Espanha para Portugal. Também não foi uma viagem tão comprida quanto isso. E essa é a grande vantagem que faz o Iker Casillas decidir pelo Futebol Clube do Porto. Muita gente pensava que ele podia ir MLS, Qatar, China. O mercado chinês está muito forte nesse período. Sim. A Roma foi também uma hipótese bastante plausível, mas foi precisamente a Armada Espanhola, o facto de conhecer Lopetegui. Sim, isso ajudou bastante. Que ajudou. O Lopetegui, como havia outros espanhóis que o Casillas também já devia conhecer. Claro, estamos a falar de Cristian Tello, Oliver Torres, exato. Adriano Lopes, o Ivan Marcano, jogadores com grande preponderância. E a juntar a tudo isso é o facto de ele sentir que estou fora, mas estou perto. É isso. 6 horas de carro, é isso, uma horinha de avião, e portanto quando eu quiser ir a casa estou ao lado. E o Casillas, eu recordo que nesses anos em que ele esteve até 2020, mas a jogar apenas até 2019 por causa do problema cardíaco. E ele foi um grande impulsionador, ele e a mulher da altura, não é? Sim. A Sara Carbonero foram grandes impulsionadores da cidade do Porto nas redes sociais, não é? Notou-se que eles gostaram muito da cidade do Porto e fizeram muita publicidade à cidade do Porto. Eles moravam numa zona absolutamente fantástica, virada para o Rio Douro, junto da zona do Passeio Alegre. Ali, quem conhece o restaurante A Portugália, é ali mesmo nessa zona onde eles moravam. Há um programa brutal que eu sugiro a quem puder ver. Faça esta pesquisa, Mi Casa es la Tuya, do Bertin Osborne, que é uma figura muito proeminente da cultura espanhola, e que fez um programa específico. Ele vai, no fundo, à casa de um convidado, e são poucos os convidados futebolistas que ele entrevista, e ele veio especificamente ao Porto, no primeiro ano de Casillas, fazer-lhe a entrevista na casa dele, e a entrevista é maravilhosa, e fala bastante também sobre esta chegada e sobre a carreira dele, toda no Real Madrid e na seleção espanhola. Porque o Casillas, para além do futebolista em si, o Casillas era... A imprensa toda estava atrás dele. Ele era uma estrela mesmo. Os primeiros tempos dele na cidade do Porto, no Futebol Clube do Porto, é uma imensidão, um batalhão de jornalistas. Para quem não conhece, por exemplo, o mecanismo da imprensa espanhola funciona muito assim. Há um jornalista específico dedicado a cada grande clube de Espanha. E cada vez que os internacionais vão para fora desse clube, há um jornalista que vai acompanhar os internacionais mais mediáticos. Certo. A marca colocava sempre um jornalista a acompanhar a seleção portuguesa por causa do Pepe, do Coentrão e do Ronaldo. Okay. Sempre. Ainda hoje faz, por causa do Ronaldo. E, portanto, a imprensa espanhola até ficava de alguma forma indignada porque é que não poderia entrevistar o Casillas, porque é que o Porto era tão bloqueador e não permitia entrevistas, queria perceber todo o dia-a-dia, perceber a dinâmica. E havia de facto uma visita muito forte. Eu lembro-me que foi contactado por vários órgãos de comunicação social porque queriam perceber como é que era o Porto, como é que era a cidade, o que é que Casillas ia encontrar, como é que era o caminho para a Aroca. Exato. E de facto foi uma imensidão enorme. Sim, sem dúvida. E o Casillas
também nós já tínhamos falado até do Perdomo e do Schmeichel, que se calhar vinham para Portugal para a pré-reforma, Sim, sim. que não aconteceu. E o Casillas também era um bocado assim, não é? Um bocadinho libertar a pressão, uma coisa. Obviamente que jogar no Porto tem sempre muita pressão, mas comparado com o Real Madrid, acho que o Real Madrid está sempre no topo A pressão, claro. quando se fala de futebol. Mas o Casillas foi sempre um enorme profissional no Porto. Eu recordo até dos festejos que ele tinha, a alegria que ele tinha quando o Porto marcava um golo ou ganhava um título, a tristeza também nas horas da derrota, que era um jogador que, apesar de já ter ganho tudo, e estamos a falar de um dos jogadores, pode não tinha ser, ganho mesmo tudo. é isso, pode não ser o mais titulado de todos, mas ganhou todos os títulos mais e foi importantes. Muito preponderante Sem aquela defesa no Mundial do Mundial. Robben. Sim, É brutal. O Casillas, nos 2 campeonatos da Europa que a Espanha ganha e no Mundial, ou seja, entre 2008 e 2012, ele não sofre nenhum golo na fase eliminar de nenhum desses torneios. São 3 torneios, fase eliminar, alguns jogos com prolongamento, e ele não sofre um golo. E isto é inacreditável. Ok, que toda a seleção espanhola era muito forte, mas por muito forte que fosse, o guarda-redes tem que ter muita importância ele para foi o isto primeiro acontecer. capitão de equipa a levantar a nova taça Henri Delaunay. Quando há a reformulação de 2004 para 2008, para ficar maior, mais pesada e tudo isso, ele foi o primeiro capitão de equipa a levantar. E toda a história da carreira do Casillas é interessante. Já vamos focarmos mais no Porto, mas até para percebermos como é que surgiu o fenómeno Casillas. Ele aparece muito novo, ainda com 18 anos, talvez. Sim, 17 anos. Eu acho que ele estreia-se com 17 anos. Eu acho que ele é chamado com 17, mas não chega. Eu acho que ele no Rosenborg ainda fica no banco. Que há essas imagens que até está a nevar, ele está lá no banco, mas eu acho que ele ainda fica no banco. Ele estreia-se já com 18 anos, ainda é o João Toshak, o treinador. Mas depois é com o Vicente Del Bosque que ele ganha total confiança. O resto, o Del Bosque é treinador dele no Real e posteriormente na seleção. Ele tem aqui alguma sorte, ele próprio fala muito da sorte na carreira dele, porque primeiro o Real Madrid ainda tinha o Bodo Wilner, mas depois aposto um guarda-redes argentino, não sei se te lembras, que era o Bizarri. Sim, perfeitamente. Pronto, e ele na baliza era um bocado bizarro para o Real Madrid. Ele sofreu assim alguns golos que não lembram a ninguém. E o Casillas acaba por ganhar a titularidade e é campeão da Europa pela primeira vez em 2000 e é titular. Sim. Nesse final de época até é chamado ao europeu, mas ainda é o terceiro guarda-redes. Ele depois é titular em 2000, 2001, continua a ser em 2001, 2002, mas ele perde a titularidade. Há ali uma fase não tão forte do Casillas, e ainda estamos a falar do miúdo, não é? Ele tinha 21 anos. E ele perde a titularidade para o César, que também era internacional espanhol, e é o César o guarda-redes na final da Champions em 2002. O Casillas é suplente, e por incrível que pareça, o César lesiona-se durante esse jogo. O Casillas entra na segunda parte e faz 3, 4 defesas monumentais. O Real ganha 2-1. E foi aí que a tal alcunha de Saniker começou a surgir, porque ele faz umas 3 ou 4 defesas, principalmente nos últimos minutos, espantosas, e o Real Madrid acaba por ganhar. Esta é aquela final do golo do isso, toda a gente se recorda pelo golaço do Zidane, mas quem vai ver o resumo, na reta final do jogo, principalmente o Leverkusen pressionou mesmo muito, e o Casillas defendeu muito. Mas a sorte dele não terminava aqui, ou seja, primeiro o César lesiona-se, o Casillas vai ao Mundial 2002, é suplente do Cañizares. Mas não é no Mundial de 2002 que o Cañizares corta-se num pé, exatamente, com perfume, um frasco de perfume em casa, não é? É isso, eu acho que eles até já estão no estágio, e o Cañizares na altura era o titular. Obviamente tem o acidente doméstico, sim. Fica fora, o Casillas é titular. A Espanha chega aos quartos de final e o Casillas está muito bem, e a partir daí, durante mais de uma década, a Espanha basicamente era Casillas e mais 10. Ele ainda representa a Espanha como jogador do Porto, ele vai ao Euro 2016 como jogador do Porto, mas já como suplente na altura do Derré. Até porque a primeira época dele no Porto não é propriamente impressionante. Toda a equipa do Porto, também 15-16, está muito abaixo das expectativas. O Porto não ganha nada, fica muito longe da luta pelo título. Sai o Lopetegui em meio da temporada, e ele, apesar de ter feito uma exibição espetacular, entra o Luís Castro e termina o Coceiro. Não, estás a confundir. Exatamente. Eu queria dizer Peseiro e disse Coceiro. E não é Luís Castro, o Rui Barros fica ali nos joguinhos. O Luís Castro é em 13-14. E o Casillas, o Casillas faz aí uma exibição no Estádio da Luz. O Porto ganha 2-1. Sim. É uma exibição inacreditável do Casillas, mas também tem ali vários jogos em que também a própria insegurança da equipa
Assim o fazia. Ele lembra em Braga dele não estar muito bem. Aquele jogo em Braga, basta Ele na sai memória. assim, Ele sai mal e depois. O Alan faz um chapéu quase do meio campo. Ou seja, a época 15-16 não se pode dizer que tenha sido um desastre, obviamente, mas não foi tão positiva quanto isso. Este é o jogo que tu estás a falar do Estádio da Luz. Exatamente, o Porto ganha 2-1 com reviravolta. Até ele. E o aliás, título, o nosso título diz isso mesmo: o monstro está vivo. Porque nessa altura em que o Porto vai à Luz, havia já algumas críticas em torno do Casilhas, até porque o Porto é eliminado da Champions, principalmente porque perde em casa 2-0 com o Dinamo Kiev, e ao segundo gol do Dinamo Kiev, que ele parece que defende a bola, mas faz uma defesa incompleta e a bola acaba por entrar. Ou seja, havia aqui tipo a dúvida, bem, se calhar o Casilhas só vem cá mesmo passar o tempo, mas ele deu a volta por cima em 16-17. O Porto não é campeão, mas ele faz uma excelente temporada. Em 17-18 ele perde até a titularidade para o José Sá no início do Sérgio Conceição. Mas isso foi uma perda de uma titularidade diferente. É isso, eu acho que era também a forma do Sérgio Conceição de mostrar comigo. Até o Casilhas pode ir para o banco, vocês têm todos que trabalhar no máximo. A história partilhada, ou que foi, no fundo, tornada minimamente pública, foi que o Iker Casilhas, mal acabava o treino, pegava no telemóvel do balneário e o Sérgio Conceição não gostava dessa história. Essa brincadeira. Acredito. E portanto, de forma a dizer, não, isto aqui é para dar assim, exemplo a todo. E foi essa situação, até o Casilhas vai para o banco, da mesma forma como o Mourinho fez com o Vítor Bem. Exatamente, é isso. Pronto, o Casilhas vai para o banco, fica ali entre outubro e fevereiro como suplente do José Sá, mas acaba por voltar à titularidade e acaba por ser muito importante para o Porto ganhar o título. Depois em 18-19 ele é até considerado o melhor guarda-redes da Liga. O Porto não é campeão e ele termina a temporada, ele fica na reta final da temporada. Depois ele tem do jogo problema cardíaco. Exatamente, ele tem um problema cardíaco. No início de maio, 1 de maio? No 1 de maio mesmo, feriado. Num treino hospitalizado. Aquela questão que tu falaste dos jornalistas, da febre Casilhas. Eu recordo de ver as imagens no Hospital CUF, onde ele estava internado na altura, um batalhão de jornalistas. Completamente. E não eram só portugueses, aliás, eu diria que até os portugueses seriam se calhar a minoria, talvez. Ali houve um grande drama, é o que é que se passa com Casilhas. E aí se notou a importância do nome Iker Casilhas no mundo do futebol, não é? Porque e ele continuou ligado ao futebol. Sim, ele ainda fica ali mais um ano. E ele que o Porto é campeão e na altura... ele foi incluído nos festejos. Exato, aliás ele levanta a taça de Portugal, o Porto também ganha a taça e ele levanta a taça. E havia quase não era um abaixo-assinado, não uma petição, mas havia um movimento de adeptos no Porto nas redes sociais a pedir para que o Sérgio Conceição pusesse o Casilhas mas ele não podia, ele nem sequer estava inscrito na Liga Portuguesa, mas eu lembro que havia... Ele estava inscrito na Liga, estava inscrito, mas ele... por acaso tinha a ideia que ele nem sequer estava inscrito. Não, mas ele não podia sequer ir ao banco, não era uma situação que estivesse autorizada ele a ir ao banco e portanto não... Mas ele estava inscrito, efetivamente. Sabes quanto é que o Porto pagou supostamente salários? Deve ter sido muito. Eu lembro que o Real Madrid no início pelo menos suportou 8 milhões no primeiro ano e 7 milhões no segundo ano, que o Real Madrid suportou. Supostamente o Porto pagou 5 milhões. E posso dizer que ele chega derrompante, visita ao estádio, visita ao museu, mete-se no avião e no dia 14 de julho chega a Osse, julgo eu, na Holanda. Para o estágio de bicicleta. Exato, eu recordo-me das imagens, porque esse também é o mercado em que o Maxi Pereira também assina pelo Porto. Exatamente. E eu recordo, na altura falava-se muito da transferência do Maxi por ser de um rival, e eu lembro perfeitamente as imagens dos jogadores do Porto chegarem de bicicleta, é verdade. Portanto, Iker Casilhas no Porto, quantos jogos é que fez, Vasco? O Casilhas no Porto faz 156 jogos, o último em Vila do Conde, é o último jogo da carreira dele. Um jogo que o Porto empata 2-2 para estar a ganhar 2-0 e acaba por ser decisivo para o Porto não ser campeão. E se não me engano, eu sei que o Nuno Santos, atual jogador do Sporting, jogava no Rio Ave e marcou um golo, e acho que o último golo foi do avançado Ronan David. Eu acho que foi o Ronan David que pode dizer eu fui o último jogador da história a marcar um golo ao grande Iker Casilhas. Vamos cá ver, vamos abrir e ver isso. Portanto, estamos a falar do dia 26 de Abril, portanto, ele estava a preparar o outro jogo, e é exatamente Ronan David aos 90 minutos. Vasco. É assim um remate
A bola até bate assim nos defesas e, É esta e faz foto, assim um desvio. possivelmente? É esta foto? A foto de cá que temos, possivelmente. É muito provável. Ou seja, o Ronan David. Eu acho que se calhar o Ronan David não sabe. É verdade, mas se ele nos estiver a ouvir, Ronan, foste o último a marcar ao Iker Casillas. Onde é que andará o Ronan David? Olha, também não sei. Eu lembro dele no tom dela e depois ele. Não sei se foi para a Coreia. Ora, foi para a Coreia, exatamente. Exato. E está na Agora China está na agora no China. Yambyang Longding. Okay. Ronan David. E o primeiro que marcou, pelo menos na Liga Portuguesa. Eu sei que foi um jogador do Marítimo, que é um empate 1-1. Mas não me recordo já do jogador. Quem foi os jogadores? Mas... 15-16, logo em agosto. Mas não me lembro. E sabes quem é que foi já agora? Vamos aqui abrir e vamos ver, não é? Portanto, Marítimo, confirmo, 1-1. Eu acho que é um em brasileiro. casa. Não, já sei. Já É sabe? o Edgar Costa. Edgar Costa, aos 5 isso. minutos. Agora que me comecei a lembrar, era o Este Edgar senhor Costa. é um monstro. Agora comecei a pensar. Este senhor é um monstro. E sabes quem é que era? Ia-te perguntar o capitão do Porto, mas não temos aqui na nossa ficha. Mas olhando para aí. Olhando para aqui, quem dirias? Portanto, estamos em 15. Lá, realmente isto é muito difícil olhando para aqui, porque na altura eles eram todos relativos. Devia ser o Maicon. Maicon, possivelmente. Quase diria que certeza, sim. olhando para aí, porque a maior parte Ou dos o outros Varela. jogadores. Maicon, Eu não me lembro mas do o Varela, também não me lembro muito do Pois eu Varela, não me lembro capitão. muito do Varela capitão, não é ter sido Maicon, até porque a maior parte dos outros jogadores estavam todos ou tinham acabado de chegar ou estavam há um ano. Sim. Mesmo o Herrera na altura ainda não era capitão. Ora, foi bom este Foi. negócio mistério. Recordar, e aqui também quase todos nós nos lembramos ao pormenor De Iker da Casillas. passagem do Casillas pelo Porto. Fica a saber que quando Sara Carbonero, ou melhor, Iker Casillas dá o beijo a Sara Carbonero, Na ouve-se final do Mundial 2010. uns aplausos atrás. Muito eufóricos. E quem é, tu sabes? Sei quem é. Eu sei quem é. E vais desvendar esse Vou segredo. desvendar. Era, na altura, Príncipe, agora Rei, Filipe e a Letícia. Ah, sim senhor, não sabia. Que estavam ali também para, no fundo, festejar Sim, e sim, assinalar a espetacular, conquista sim. e ficaram maravilhados com aquele momento. Sim, é um momento icónico, porque é uma comparação da história dos campeonatos do mundo. Sim, não é? sim, é Toda a gente mesmo. assistiu aquilo em direto. É mesmo. Sara Carbonero, na altura era jornalista desportiva, e já tinha a relação com o Sim, Iker sim, Casillas, sim. naturalmente, e ele ali... Eu só não me lembro se isso naturalmente. já era 100% Era- oficial. As pessoas, havia rumores, mas ainda não havia Eu acho, certeza, que não é? eu acho que era completamente oficial, ok. só que nunca tínhamos visto Certo, aquilo em certo, público, certo, não é? certo. E portanto é um momento alto Sem e dúvida. foi bastante amoroso toda aquela situação. Obrigado a todos, falem connosco, mandem sugestões, estamos de regresso na próxima semana, fiquem bem.